sou Jorge Aldrovandi e estamos fazendo assim seminário surpresa. A vida conta que alguns de nossos parceiros, clientes e amigos aqui em Brasil, que são usuários de Infusionsoft, estavam perguntando aí, o que está acontecendo? Está rolando aí um seminário ou um curso avançado em espanhol. Quiseram saber porque Danilo Leandro contou o que tinha acontecido. E contou também um pouco que no segundo dia, teve um participante de Chile que, afortunadamente, está casado com uma brasileira e por isso fala muito bem português, mostrou autenticamente a metodologia ASK aplicada à automação, mas aquela metodologia realmente, como ela originalmente foi criada por Ryan Levesque, estábamos todos apresentando, e já vou colocar aqui a capa deste seminário para todo mundo, estou apresentando a Ignacio Corrales, que que é um guapo. profissional chileno. Não tenho ainda o prazer de tomar um vinho e comer uns locos com maionesa em Santiago, mas já pronto vai acontecer. Eu não sei Com se certeza, pode deixar. tempo trabalhando em Santiago de Chile e recorrendo o país, não morando, mas passava a vezes assim, temporadas de um mês trabalhando lá. Então foi um projeto de 5 anos, tenho muita paixão, gosto muito de Chile y de los chilenos, excepto cuando la gente topa con la roja y ahí se complica la cosa. Ahí ya fica bravo, ¿no? Antigamente, Então, a roja já como está meio... implementar a sua base de dados y su estrategia con la metodología ASK, más aplicada realmente en profundidad, siguiendo estrictamente y quizás con algún grado de creatividad también, claro, os ensinos do Ryan Levesque. Então, apresento a vocês a Ignacio Corrales. Ele trabalha no mundo do real estate, dos investimentos imobiliários, mas com certeza vocês poderão, com um pouco de imaginação, levar isso que vocês vão ver aí para o mundo de vocês. E, por sorte, afortunadamente, como Ignacio fala português, ele poderá depois, posteriormente, ficar em contato com vocês para dar continuidade a quien está hoy en la sala y a quien escute este webinario en el futuro. Espero que sean muchas personas que consigan aprofundar en esta metodología porque ella trae como consecuencia un tremendo grado de eficiencia y levantamos un nivel de profesionalismo cuando trabajamos con este tipo de metodología. Entonces, a Ignacio, voy a tratar de escuchar ahora desde outro computador, a ver o que acontece aqui. Grande abraço, Ignacio, e bom webinário. Vou te passar aqui os privilégios para que você possa... Acá está. Você, a partir de agora, é o host e você tem condição de compartilhar sua tela também. Perfeito. Muito obrigado pela sua apresentação. É um grande honor para mim estar aqui presente com vocês todos. Eu vou fazer o meu melhor esforço para explicar em meia hora, 40 minutos, o que tomou praticamente um ano para mim desenvolver. Estudar, implementar, desenvolver e conseguir alguns resultados. Então, vou começar compartilhando minha tela, porque eu vou explicar passo a passo o que eu fiz, como que eu fiz e os resultados que eu consegui, tá bom? Então, vamos lá. Deve ter a função compartilhar pantalla. Continuar. Ok, compartilhar. Vocês estão já olhando minha tela? Se já estão olhando minha tela, acho que sim. Deixa eu ver aqui, tá. Perfeito, já estou te escutando, Ignacio, por sorte, e estamos vendo tua tela sim, tá bom? Perfeito, perfeito. Ok, vou dar início na apresentação, então. Desse jeito, já vamos começar. Por favor, sinta-se em total liberdade de me interromper se vocês acham que eu vou indo muito rápido ou se tem alguma coisa que vocês quisessem profundizar, tá bom? Então, como o Jorge falava, eu trabalho para, ou melhor falado, com uma companhia
do real estate aqui no Chile, chamada capitalizarme.com. E hoje vamos falar sobre o DDS para funil hipersegmentado de microperguntas. Vamos revisar o que é um DDS e o que é microperguntas, obviamente, dentro da apresentação que vamos conversar hoje. Mas antes, quero falar um pouco sobre o que eu faço, para vocês entenderem aonde que esse aqui foi implementado. Dessa forma, vocês conseguem entender se pode ser implementado para suas indústrias. Com certeza pode. Tem muitos casos de sucesso lá nos Estados Unidos, de múltiplas indústrias que já implementaram a metodologia que eu já fiz para mim. Eu sou broker na empresa Capitalizarme, como já falei, e eu me especializei na ajudar investidores a investir em apartamentos que se pagam sozinhos, tá? Recebendo ingressos, recebendo inquilino mesmo, sem ter uma pessoa arrendando ou alugando o apartamento. Tem algumas palavras técnicas que para mim é mais difícil em português, mas acho que dá para entender a ideia, né? Inclusive, sem ter uma pré-aprovação bancária de crédito, eu faço isso através de videochamada. Eu comecei fazendo reunião 1 a 1, tradicional, que nem todo mundo faz. Eu fui mudando isso para a videochamada, porque comecei a perceber que era mais eficiente. Tá bom? Então, o que eu consegui até agora? Só no ano de 2018 eu consegui vendas para 3 milhões e 900 mil. Eu faço isso com um produto que tem um valor de 100 mil dólares. Então, vocês fazem a matemática ali. Obviamente, eu não ganho 3 milhões de dólares, não sou milionário, a minha comissão é bem menorzinha, bem menor, bem pequena. Mas o importante não é quanto eu vendi. O importante é que 63% dessas vendas foram reuniões online, de videochamadas. 100% dessas chamadas foram leads próprios, que eu auto-gerei do meu funil. Ou seja, não fiquei mendigando, pedindo para capitalizar-me prospectos, para eles me passarem como faz todo mundo, ou todos os meus companheiros de trabalho, ou vendedores, né? Que ficam pedindo para eles passarem prospectos. Eu não faço isso. Inclusive, eu cheguei a um ponto onde que eu vendo meus prospectos para eles. Eu faço isso com um orçamento de aproximadamente 500 dólares por mês. Ok? Eu tenho uma equipe de associados que trabalham com os leads que eu não consigo administrar sozinho. Ou seja, tenho muito mais leads do que eu consigo administrar sozinho. Eu, obviamente, fico com os leads mais quentes, né? Os leads mais qualificados. Para isso, me ajuda muito a plataforma do Infusionsoft para determinar isso. E é assim que eu faço. Esses são alguns dos resultados que eu consegui. Até agora eu consegui também fazer um funil de um curso online, onde que com um custo aproximadamente de $1, 1,5 dólares, tem uma conversão de lucro de aproximadamente 3 dólares. Okay? Então já está no momento de automatizar, o que eu vou fazer agora, com a ajuda do Infusionsoft, obviamente, e escalar, tá bom? Porque eu tenho hoje só uma parte automatizada. Então, portanto, a partir de agora, o meu trabalho é muitas das coisas que foram ensinadas semana passada no curso de Infusionsoft avançado, eu vou tentar implementar daqui até o final do ano. Bom, alguns resultados dos meus funis são os seguintes. Para vocês mais ou menos saberem, eu consegui já uma conversão eu estou conseguindo uma conversão de aproximadamente 43,8% das pessoas que passam pelo meu funil. Okay? Esse aqui é um dos funis que eu tenho um monte. E depois de 2.973 pessoas que participaram no meu funil, 76% delas passaram por todas as perguntas e 43% delas efetivamente entregou seus dados de contato. Eu estou pedindo o nome, e-mail e telefone. Ok? Nessa apresentação eu vou mostrar passo a passo como é que eu faço ou como que eu consegui esses resultados. Mas antes, vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem quem que eu sou, de onde que eu venho e onde que começou a história toda. Depois de estudar engenharia comercial e me especializar na economia,
e nem sempre me dediquei nisso, né? Porque inclusive na época estive pensando em mudar para psicologia. Sempre me gostou muito o estudo do comportamento humano. E por isso que meio que me especializei na economia. Só que depois de deixar a universidade, eu fiz um empreendimento em marketing, conjuntamente com outros dois amigos, uma empresa chamamos ela de Neovento Marketing Group ou Neovento Produções. Inicialmente começou como Neovento Produções, mas depois que a gente alugou uma sala enorme num prédio bem bonito aqui em Santiago, novo e tal, a gente começou a subarrendar essas mesas. E aí começamos a chamar ele de Marketing Group, porque a gente compartilhava os clientes, era bem show. É uma espécie de cowork de Santiago, só que nesses anos, há 15 anos atrás, 17 anos atrás, isso não existia, ninguém sabia o que era. Nem nós sabíamos o que era. Foi quando então meu pai me ligou para trabalhar com ele, uma empresa de turismo chamada First Premium Travel. Se alguns de vocês estão ligados com a empresa com a indústria do turismo, com certeza devem ter escutado falar da empresa. Foi uma empresa bem famosa, principalmente no mercado do Brasil, em todo mundo na real, mas especialmente no mercado do Brasil, que era o nosso maior mercado durante muitos anos. Tá? Esse sou eu pelo Brasil, viajando pelo mundo, esse é meu pai. Esse sou eu com meu pai, visitando um monte de férias por todo que lugar. Aí sou eu que viajei muitos lugares do mundo, um monte de férias por todo que lugar. E finalmente acabei conhecendo minha hermosa mulher aqui, ela é brasileira, e aí foi quando eu acabei aprendendo bem o português. Falava um portunhol meio esquisito, assim, né, na época. Com certeza conquistei vários amigos do turismo e agora estou conquistando alguns amigos também na área de marketing digital, com Jorge e vários outros mais muito queridos. Assim foi como passei 15 anos viajando pelo mundo, apresentando o nosso país, o país do Chile, mas a tecnologia chegou à indústria do turismo. Se vocês estão relacionados com a indústria, sabem que o turismo recebeu uma revolução tecnológica, entraram novos atores no mercado, Booking, Decolar, Expedia, sei lá, tem 100 outras OTAs e GDS, Online Travel Agency e Global Distribution Systems, que chegaram no mercado para penetrar com muita força. Daí quebrou muito o cliente da First Premium, infelizmente, e depois de uma larga agonia, a gente entrou em insolvência. Isso passou no ano 31 de dezembro de 2016, há pouco tempo atrás. Foi nesse momento quando o banco me ligou e reipotecou todas as minhas dívidas dentro de um apartamento. Eu tinha vários apartamentos na época gloriosa, né? Que eu ganhei bastante dinheiro. Eu comprei alguns apartamentos. Comprei um apartamento para morar primeiro e depois comprei um apartamento de investimento. Hoje em dia eu vejo isso como um erro. Eu deveria ter feito no contrário. Eu deveria ter feito primeiro apartamentos de investimento e depois investimento para morar. Bom, resumindo a ópera, eu vendi o apartamento para morar e o dinheiro desse apartamento eu botei dentro da empresa e obviamente eu perdi esse apartamento e perdi a empresa também. Só que tinha esquecido do apartamento de investimento. Daí, quando a empresa entrou em insolvência, o banco me ligou e falou, olha, cara, tu tem esse apartamento aqui que tem um valor de, sei lá, 100 mil, sei lá, custava, eu paguei por ele, não sei, 30 mil dólares. E quando eu tentei vender ele já custava, sei lá, 300 mil dólares. Uma coisa assim, fora da caixinha, uma coisa doida. Então, para mim, isso gerou muita curiosidade. Como era possível que o negócio que menos tinha me dado trabalho terá me dado tanto lucro em tão pouco tempo, ou tão rápido? Então, fiquei curioso e comecei a entrar no mercado do turismo. Cheguei totalmente destruído moralmente, estava muito ruim. Demorei uns 6 meses para me recuperar. E durante esse período eu estudei muito. Eu li todos os vídeos, viajei a congressos internacionais de imobiliário, participei de todo evento que eu achei na indústria, até que achei um modelo de capitalizar. Bem? Talvez nós sejamos parecidos, eu queria vender, e queria vender muito. Queria ter resultados e rápido. Tá? Depois de muitos nos shows, eu decidi inovar. Nos shows, para vocês entenderem, era que eu marcava reunião com os clientes, com os investidores, e as pessoas não chegavam, cara. E aí eu ficava ficava muito bravo. Então resolvi inovar e comecei a estudar
uma quantiosa quantidade de horas no ano 2017 em relação ao marketing digital, tá? Eu achei algumas tendências interessantes nos Estados Unidos. Estava o Érico Rocha no Brasil, comprei o curso dele. Eu já tinha comprado antes para minha mulher e ela teve um lançamento, lançamento de semente, com muito sucesso. Isso já causou um grande interesse para mim, principalmente que eu estava me ferrando pelo outro lado, né? Eu estava trabalhando para caramba, estava me ferrando. E, para cima da ópera, eu terminei achando duas grandes tendências. Uma era o Launch Formula, do Jeff Walker, e outro era o Ask Method. Inclusive, foi o Jeff Walker quem me convidou para participar do Ask Method. E foi assim que eu finalmente decidi me focalizar na implementação dessa metodologia, que percebi que era uma tendência nos Estados Unidos e também percebi que na Latinoamérica ninguém estava fazendo. Então, portanto, eu decidi arriscar e fiz um grande investimento, na real, na metodologia. Finalmente, acabei me certificando. Em janeiro desse ano, 2017, acabei me certificando. Desculpa, acabei passando a prova e sendo profissional. Para me certificar, ainda preciso de apresentar 2 funis com as métricas de conversão altíssimas, que vamos revisar a continuação. Então, por que isso aqui se é possível? Tá? A grande sacada da metodologia do Ask é o famoso DDS. O DDS, o Deep Dive Survey, é uma pesquisa profunda. A que me refiro com uma pesquisa profunda? O conteúdo do curso, desculpa, a que me refiro com a pesquisa profunda? A pesquisa profunda vai nos entregarem todo o conteúdo de um curso, todos os headlines, a definição do avatar, os segmentos do bucket, nos vai entregar os bullets, nos vai entregar o sono e o desejo do avatar, ou seja, todas as necessidades do avatar, etc, etc. Tudo sai do DDS. A gente trabalha muito depois de que a gente tem essa pesquisa. Como normalmente tu trabalha é que tu tenta adivinhar o que o avatar quer. Tu tenta se posicionar na posição do avatar, tenta entender o que está na cabeça dele e tenta adivinhar e tem a esperança de que tu deu certo. E faz um monte de prova e erro para saber se isso está dando. Bom, na metodologia Ask funciona diferente. Antes de tu criar teu funil, tu faz uma pesquisa. Só que não é uma pesquisa normal. É uma pesquisa que é profunda, onde que tu não se enfoca na quantidade de respostas. Tu se enfoca na profundidade das respostas. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, como é que o marketing tradicional? Bom, tu faz toda essa análise do avatar, depois disso tu cria um funil, faz o famoso marketing de esperança, né? Onde que tu faz um welcome page, e tu pede para as pessoas gerar um formulário, não é? Tem os famosos landing page. Os landing page, tu faz um monte de teste para conseguir aumentar a conversão dos landing pages. Mas isso não é outra coisa que um formulário. Inclusive, a Capitalizar-me, que é uma empresa gigantesca no Chile, é o broker imobiliário mais grande do Chile. A empresa vende 120 apartamentos por mês. Eu falei que eu tinha vendido quase 4 milhões de dólares. Eu não sou nem o quinto melhor vendedor da Capitalizar-me. Então, portanto, a empresa vende muito. E, inclusive assim, eles trabalham com um formulário. E um formulário muito, como falar, qual que é o problema que tem um formulário? É que perde muito lead. Eu vou te explicar por quê. Porque, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas quando você entra no site da Capitalizar-me, eles pedem o nome e o sobrenome por separado, primeira coisa. Bom, ruim, isso é discutível. Mas o problema não está ali. Na primeira tela, ele já pede o e-mail da pessoa, o telefone da pessoa, aonde que ele mora, para saber se é possível gerar uma reunião 1 a 1, né? Que é o jeito da Capitalizar me vender, quanto eu ganho e quanto eu consigo salvar por mês. Ou seja, todas as perguntas muito agressivas. Primeiro, o e-mail das pessoas não querem entregarem, ou seja, elas já estão reácias a entregar o e-mail. Mas vamos supor que elas consigam entregar o e-mail, talvez elas não estão prontas para entregar o telefone ainda. Não quero que tu me ligue. Ou, sei lá, deixa eu ver e depois eu vejo se tu me liga. E pior ainda, aonde que eu moro pode ser uma resposta simples, mas mesmo assim
a renta, quanto eu ganho, é uma pergunta muito agressiva. Então, portanto, nem todo mundo preenche esse formulário, entendeu? E por isso, outra coisa, todas essas perguntas são obrigatórias. Ou seja, se você, como prospecto, não responder alguma dessas perguntas, eu automaticamente sou desqualificado. Ou seja, não consigo avançar no meu funil, no formulário, não consigo preencher o formulário, não consigo enviar o formulário e tal. Depois que eles conseguem esses leads e perdem muitos leads no caminho, ainda eles fazem um procedimento onde que a pessoa não recebe nenhuma informação, nenhum double opt-in, nada. E eles têm uma equipe de call center que faz um trabalho de suplicamento, que falam. Eles ficam mendigando uma reunião para os prospectos. Olha, eu vi que você está interessado no investimento de apartamento, a gente queria marcar uma reunião com você, etc, etc. E aí tenta marcar uma reunião com um broker ou um vendedor. E é assim que funciona. E é assim que vende e que é assim que virou o maior broker do Chile. Tá? Mas eles têm a esperança que na reunião o produto deles é tão bom e que o broker deles é tão bom que eles vão conseguir fechar. E efetivamente eles têm, sei lá, 3, 4 brokers, 5 brokers que vendem para caramba. Mas todos eles ficam dependendo desse processo aqui e o custo por lead e o custo por meeting, por reunião, é altíssimo, mas alto, muito, muito, muito alto. Agora, claro, como é um produto muito caro, entre aspas, um high ticket, o lucro dá lucro de qualquer jeito, porque vocês já devem saber que nesse momento o importante não é o custo por lead, o importante é o retorno sobre a inversão, que é quanto eu consigo retornar de cada lead. Não importa se o meu lead é $5, o que importa é que se eu estou ganhando $1.000 por cada lead que eu consigo, então é lucro. Se o custo por lead seja $100, não tem importância, entendeu? Porque eu estou vendendo de cada, sei lá, de cada 10 meetings, cada meeting é $5, o custo por meeting é, sei lá, $50 ou $100, não importa. O que importa é que na hora que eu vender, vou recuperar tudo isso e mais, ok? Bom, mesmo assim, eu queria fazer muito mais eficiente o meu processo e assim que foi implementando o DDS. Então, vamos a analisar o DDS mais profundamente. Por favor, me interrompa se vocês querem profundizar em alguma parte, se muito, muito devagar ou muito rápido, me avisa, tá? O diferencial do DDS, que é uma pesquisa profunda, é o que os gringos chamam de Single Most Important Question. Que uma pergunta, a diferença dos questionários tradicionais, é uma pergunta aberta, onde que a pessoa tem a liberdade de se explayar. Tipo assim, por exemplo, eu pergunto da seguinte maneira: na hora de você pensar em fazer investimento, qual que é o seu maior frustração, problema ou obstáculo? E daí a pessoa que tem uma frustração, um problema, um obstáculo, vomita toda a informação que é muito valiosa para nós. Vou mostrar como é que é esse negócio imediatamente, tá? Vou sair daqui, vou entrar aqui nos... Vou abrir só um minuto, tá? Eu esqueci de abrir essa tela com antecipação. Então, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês até eu abrir Vamos passar pelo DDS, tá? Isso que eu quero. E depois a gente vai passar pelo funil, tá? Vou explicar passo a passo como é que a gente construiu, como é que eu construí. Só um minuto, por favor, que eu esqueci de abrir antecipadamente. Bom, essa aqui é a plataforma do Bucket, que é a plataforma que está pensada, criada, construída, parceira ideal para a metodologia. O Ask não é outra coisa que é do Ryan Levesque também, e é uma plataforma que tem um custo aproximadamente de uns $100 por mês. Como eu comprei o curso, tenho direito a utilizar a plataforma. Eu não só comprei o curso, eu também comprei a certificação, que é uma coisa muito mais acima, né? Bastante acima disso. Bom, essa aqui que é a pesquisa que eu fiz, né? Pergunto primeiramente uma pergunta soft, uma pergunta, os gringos chamam isso de greasing the wheel question, ou seja, é uma pergunta tão fácil de responder que, tipo assim, se você responde, não faz diferença nenhuma. Por exemplo, onde que tu mora? E moro em Santiago, em regiões. Uma pergunta binária. Tu é homem ou é mulher? Tu gosta de chocolate ou não? Sim, não. Ou seja, é uma pergunta binária, tá? Pode ser qualquer coisa. Essa aqui é uma pergunta que não interessa realmente.
E aqui que é a pergunta que eu faço, entendeu? Quando você procura investir em apartamentos, qual que é o seu maior desafio, obstáculo? E uma pergunta aberta, que a pessoa tem que escrever. Tá? E vocês veem que eu deixei um espaço grande, o maior que tinha, para botar. Tá? Daí pressiona Next, a pessoa pressiona Next. Aqui eu faço tenho a opção de perguntar duas perguntas demográficas. A idade, eu perguntei a idade, pode ser qualquer coisa. E também perguntei, na hora de você querer participar, ter a oportunidade de participar na reunião com um especialista, o que dessas frases não pode faltar? Quais dessas opções não pode faltar de saber? Daí a pessoa seleciona o que ela quer e tal, e seguinte. E na última pergunta, eu faço uma pergunta de produto. Tipo assim, se eu fosse criar um produto digital de não sei o que, qual que desses formatos você gostaria mais de ser entregue o produto? Se vocês veem, eu já estou criando antecipação, ou seja, por um lado, estou tirando o conteúdo dele, ou seja, a necessidade dele, na pergunta aberta, no single most important question. Depois eu faço uma pergunta demográfica, eu fiz uma, mas tu pode fazer até dois. E finalmente eu faço uma pergunta, aproveito já que o cara está fazendo clique, faço uma pergunta demográfica. É uma pergunta de produto, onde já vou gerar uma antecipação da pessoa. Ok? A pessoa responde, bota seus dados e continua na seguinte pergunta. Aqui que eu faço o que a fórmula de lançamento propõe, que é no momento que você está fazendo pesquisa, é o melhor momento para pedir o testemunho. Então, eu faço um convite para as pessoas fazerem o testemunho. Ok? E aí me deixa o testemunho, etc, etc. Agora, vamos analisar agora as respostas que as pessoas fizeram. Tá bom? Bom, aqui essa é a pergunta número 1, o questionário. E eu estou vendo aqui que tem pessoas que responderam 1.700 palavras, 1.400, 1.200, 500, etc, etc. E aqui, por exemplo, vamos ler isso aqui. O dor da pessoa é encontrar arrendatário que claramente seja bueno, que não falhem com os arriendos, com os pagos, etc. Dessas respostas, eu separei o DDS. Como que eu posso tirar isso aqui? Peraí. Talvez eu boto para cá. Como que eu faço? Aí. Eu separei nos hiperresponsivos os hiperresponsivos dos não tão responsivos, ou seja, as pessoas que respondem de forma curta, entendeu? Os que respondem profundo é diferente das pessoas que respondem curto. Foi quando tu te enfoca na profundidade da resposta que faz boom. Porque não é a quantidade de respostas. Todo mundo se preocupa na quantidade de respostas. Esse aqui que mais respondeu todo mundo. Mas não é isso. O importante é o avatar. O teu avatar é aquele cara que está te necessitando, que tem um dor. Tá? Esse aqui é do avatar. Então, não é a quantidade, é a profundidade. Então, como tu trabalha isso aqui? Eu comecei a trabalhar em themes, ou temas, e comecei a separar em diferentes temas. Depois de analisar cada uma das respostas, eu botei 3 temas para cada um, e fiz todo um esquema onde que eu fiquei percebendo que tinha dentro do meu nicho de pessoas interessadas em fazer investimento em apartamentos, todo mundo queria fazer investimento em apartamento. Só que dentro desse nicho, tinha pessoas que tinham uma necessidade de desconfiança, ou seja, estavam procurando informação, que dê confiança, etc, etc. E aqui as pessoas falam como. Tem pessoas que estavam preocupadas pela administração, ou seja, como vou administrar o apartamento depois, como que vou achar o inquilino, como é que vou fazer, sei lá, e tudo isso. Financiamento, como é que eu vou conseguir financiar o 80%, 90% que não vou pagar de entrada, né? E, obviamente, o preço e o parcelamento, né? Ou seja, o parcelamento é parcelamento de entrada. Não sei como, em espanhol se diz pie. O Jorge, não sei como se diz pie em português. Tu sabe me dizer? Falar? Jorge, está por aí? Tal vez Mariana me ayude mejor. No, tal vez Mariana me ayude mejor, ¿no? Porque pie, no sé, propiedad, no sé, una cosa A así. entrada. Entrada. A entrada. ¿Cuál palabra, Mariana? Entrada.
É, Ou seja, entrada. é a Isso, tá. quantidade que você vai adiantar, digamos, Isto, como signo, entrada. sintoma de que você está comprometido com essa compra, não? Uma coisa assim, não? Isso aí, isso aí. Ok. Uma coisa é a reserva, tá? Que a quantia que tu deixa em garantia para salvar o apartamento. A gente analisa se tu vai a conseguir financiar isso aí depois. E depois, como é que tu paga esse 10% de entrada, ou 15% ou 20% de entrada. Talvez 30%, tem pessoas que pagam até 30%, tá? Mas tem pessoas que se preocupam disso, ou seja, que o dor deles é saber como conseguir pagar isso. Tem gente que não tem esse dinheiro, entendeu? E eu percebi que tinha esse problema e isso tem solução, entendeu? Então, eu comecei a separar. Isso aqui agora está em 4, mas quando eu comecei, sei lá, tinha 30, entendeu? E depois de muito análise, aqui que eu tive que utilizar meu cérebro, aí que foi difícil, e aí que consegui separar essas 4 buckets. Como é que isso se vê no segmento, no funnel? Como é que isso afeta o nosso segmento, o nosso funil? Vamos lá, então vamos voltar. Vamos continuar aqui. Então, espero que tenha sido claro a parte onde que eu expliquei a importância do single most important question, que é uma pergunta aberta, onde que tu se foca na profundidade. Então, depois dessa análise, eu identifiquei que tinha 4 grandes grupos, entendeu? A poupança, aqui que está o negócio. Poupança, estou tentando economizar para o pagamento da entrada e obter um bom preço. Financiamento, poupança que o nome, né? Bom, isso eu não tinha escutado nunca. Essa é uma palavra nova para mim. Minha mulher que me ajudou a traduzir. Poupança es como ahorro, es Financiamento. ahorro, ¿no? Es ahorro en español. Isto, ahorro. Claro, ahorro. Para tu conseguir dar uma entrada, tu precisa de fazer poupança, né? Tu precisa. Então, tem pessoas que se preocupam disso, que é uma preocupação. Tem financiamento, administração e informação. Entendeu? Bom, passo número 2, como é que construir o funil? Bom, vamos a rever o funil segmentado e vamos revisar também o que eu quero dizer com microperguntas. Já um pouquinho disso, já falei, vamos a ver o funil hipersegmentado de microperguntas, vamos a também fazer o análise dos resultados do funil, ok? Tá bom, vamos lá. Então, vamos lá. Isso já tinha meio que preparado. Aqui. Ok. Aqui. Primeira coisa, vamos a analisar o funil que foi construído em base ao DDS. Bom, fiz uma pergunta binária novamente. Quando eu falo micro perguntas, é que em vez de perguntar todas as perguntas na mesma tela, no mesmo formulário, eu faço uma pergunta por tela. Não sei se vocês perceberam. E outra coisa, as pessoas, quando entram no teu funil, o ser humano está preparado para se defender ao peligro. Então, quando eles entram pela internet no teu funil, elas já estão alertas ao peligro. Então, portanto, você tem que ir ablandando elas. Algumas técnicas que se utilizam são as seguintes. Primeira pergunta, binária, pergunta simples, só para engraçar o assunto, para ablandar o assunto. E a pessoa também já entra, vê o logo, é concordante com o website, tem as políticas e termos de privacidade. São pequenos detalhes que dão um porcentagem de conversão maior. E a pessoa seleciona uma foto, que ela claramente identificando qualquer outro, ou seja, a resposta tem que ser evidente. E também quanto percentual de avanço. E se vocês percebem, aqui já não tem mais o botão seguinte. Mire. Santiago. Aqui que eu faço a pergunta de segmentação, essa aqui é a segmentation question. Quando você pensa em investir em apartamentos, qual é o seu maior desafio nesse momento? Bom, vamos supor que seja financiamento. Vocês veem que não tem botão seguinte. Pum, apertei o botão, automaticamente avancei. E avançou também quanto eu já consegui avançar. Então, automaticamente no meu cérebro, eu já estou programado para terminar ou tentar chegar até o final. São pequenos gatilhos mentais que eu faço. Outro gatilho mental que eu utilizo é o porquê. Ou seja, qual que é a tua capacidade de poupança mensual hoje? E eu faço um porquê. Conhecer a capacidade de poupança mensual hoje nos ajudará a definir o preço máximo ou
número de parcelas para uma possível entrada. Ou seja, simplesmente botando um porquê, aumentou, acho que um 30%, um 40% aumentou para mim a conversão dessa pergunta aqui. Então, tu não pergunta quanto tu salva por mês no formulário, tu pergunta depois, na terceira pergunta, entendeu? Qual que é o intervalo representa melhor, qual desses intervalos representa melhor quanto tu ganha? Tu primeiro pergunta quanto salva, depois pergunta quanto ganha. Ou seja, tu já está na onda de falar de dinheiro, mas tu não pergunta quanto tu ganha na frente, entendeu? Tu primeiro pergunta quanto tu salva. Isso foi uma mudança pequenininha que eu fiz no processo de optimização do meu funil. E novamente perguntando o porquê. Bom, sei lá, bota o intervalo que tu acha que ganha e tal. Isso está em pesos chilenos, não está em dólar, tá? E tu faz depois uma última pergunta. Na última pergunta, tu pode aproveitar para fazer uma pergunta de produto. Se vocês perceberam, tem um welcome page ou uma pergunta de engraçamento. Pode ser um welcome page também, tipo assim, bem-vindo no meu funil, não sei o quê, blá, blá, blá. Na hora de pensar em investimento, em apartamento, não tem uma resposta única, universal, preciso te conhecer um pouquinho melhor para te ajudar melhor, etc, etc. Se você responder umas perguntas simples, ou se responder, sei lá, 2 perguntas, 3 perguntas, 5 perguntas, ou perguntas simples, curtas, fáceis, eu vou conseguir te ajudar melhor a resolver esse próximo passo que tu tem que dar para conseguir investir e te transformar em um investidor de apartamentos que se pagam sozinhos, que inclusive se você não tem poupança, inclusive se você não tem financiamento, inclusive se você acha que já tentou tudo demais e está procurando sua informação. A pessoa entra. Só que como eu faço isso, eu faço no Facebook. Então, portanto, não preciso de welcome page. Mas se você está fazendo anúncio no Google, seria interessante talvez pensar em fazer um welcome page. Bom, voltando no assunto, faça um welcome page, uma pergunta de increasing the will, uma pergunta de segmentação, 2 perguntas máximo de demográficas e uma pergunta de produto. Ou seja, 5 perguntas no máximo. Entre 3 a 5 perguntas tem que ser seu funil, não pode superar isso. Depois disso, vem a pergunta mais difícil, que é o Lead Capture Page, a pergunta de captura de dados. E eu utilizo o suborno ético de videotips. Pode ser e-book, pode ser... Cara, pode ser qualquer coisa. Plantilha, pode ser uma ligação, pode ser 30 minutos de sessão de trabalho gratuita, pode ser uma ligação, pode ser, sei lá, qualquer coisa. E eu utilizo isso como suborno ético. Eu tinha feito 5 diferentes lead capture pages por cada segmento, onde tu pode falar, perfeito, agora que eu entendo que sua maior necessidade é o poupança, então eu preparei uns videotips para você resolver a poupança. Me dá seus dados, me diga para onde que eu mando ou envio os videotips. O percentual de conversão é maior. Bom, eu resolvi finalmente utilizar só simplificar o assunto para diminuir a leitura das pessoas. E quando diminuiu a leitura das pessoas, foi mais fácil, aumentou a conversão. Então, aqui tu tem que provar. Não tem receita mágica. Então, portanto, ok, perfeito. Agora, que já tenho suas informações, me diga aonde que eu mando o que eu prometi no anúncio. Então, se você já respondeu todas essas perguntas e você não me passa seu e-mail, você é burro. Para que tu respondeu todas essas perguntas? Entendeu? Então, eu faço de um jeito elegante para fazer que as pessoas consigam realmente me entregar suas informações. Ele já está ali, já está clicando, já está respondendo. E olha, veio que tu está em 91%. Ou seja, você dá mais um passo e chega lá. Bom, daqui a pessoa bota o conteúdo, né? Então, processo de preview, então não tem data, não tem problema. Aqui também eu boto, teus dados estão seguros comigo, sou totalmente contra spam. Clica no botão verde, tem um Call to Action You e um Call to Action Me. Ou seja, o Call to Action You faz clique no botão. Call to Action Me é ok, Inácio, me dá acesso nas informações. Okay? São pequenos detalhes que eu utilizo como gatilhos mentais, né? Tá, e aqui tem um landing page, ou outcome page, melhor falado, tá? Aqui eu tenho um vídeo, vou dar um pause para não ficar olhando um vídeo. Já aqui eu já começo a entregar conteúdo, entendeu? E aqui tenho claramente
uma página de saída, um outcome page para cada segmento. Se vocês lembram, tem 4 segmentos. Financiamento, eu não sei se você se lembra, mas eu cliquei financiamento no negócio. E tem uma para poupança, tem uma para administração e uma outra para informação. Então, dependendo do que a pessoa respondeu, é o outcome page que vai ver aqui. Então, a pessoa tem a percepção, a sensação que está falando para ela. Ou seja, nossa, é exatamente isso que eu preciso. Resolver o financiamento. E, obviamente, que eu faço um vídeo, tive que gravar 4 vídeos, né? Só que os vídeos, obviamente que eu não gravei completamente o vídeo por separado. Eu gravei um vídeo só e mudei algumas coisas. Por exemplo, mudei o headline, mudei os testemunhos, mudei a promessa, mudei, etc. Mudei só aquelas partes que eu sabia que podia adaptar para aquele subnicho, aquele segmento dentro do meu nicho. Porque trabalhar nicho já não é suficiente. Tu tem que trabalhar segmento dentro do nicho e hipersegmentar tudo. Bom, agora vamos analisar as estatísticas que eu consegui com isso, né? Porque fala, mas quais são os resultados? Bom, vamos lá. Bom, esse aqui é um print de pantalla que eu tirei na minha apresentação. E vamos analisar as respostas. Essa primeira pergunta que eu faço, onde que tu mora, que se você vai analisar é o meu welcome page, minha página de entrada. Eu tenho 61,5% de pessoas que respondem. Ou seja, tu chega ali, ou seja, faz clique no anúncio, cai aqui e 61,5% das pessoas respondem. Na segunda pergunta, que é uma pergunta de segmentação, que é difícil de responder, 84,7%. Eu estou triste porque era 90 e pico por cento antes, eu tenho que aumentar a 90% novamente. Depois, quando eu faço a pergunta de quanto tu salva, 94%. Quanto tu ganha, 97%. E quanto uma pergunta de produto, 97%. E o Lead Capture Page, as páginas de captura de dados, eu estou com 55%, 56%, 56% e 59%. E eu estou triste porque antes era superior aos 65%, está diminuindo um pouquinho a qualidade do meu lead. Eu tenho que fazer uma optimização novamente, porque vocês sabem que esse mundo aqui muda, varia, cambia, está toda hora tendo que ser optimizado. Ok? Bom, é mais ou menos isso. Entraram aí 2.900, quase 3.000 pessoas e 1.310 pessoas fizeram opt-in, ou seja, um 43,7%. Vamos continuar, então. Tem uma coisa que não falei, que eu falei na apresentação anterior, que é bem interessante, de pronto, talvez vocês fiquem interessados. Hoje em dia, vocês sabem que o Facebook tem os famosos pixels, né? O pixel de Facebook. Quando você faz perguntas aqui, vou fazer um refresh do site. Eu tenho um pixel em cada uma dessas telas. E cada uma vez que a pessoa clica no botão, eu sei exatamente que a pessoa clicou nesse botão. Portanto, assim que a pessoa me entrega seus dados de contato, eu vou saber que ela é de regiões. Peraí, que esse aqui é o DDS. Peraí, calma. Novamente tudo, desculpa, errei, estava no DDS. Agora eu vou no Segmentation Funnel, no funil de segmentação. Assim que a pessoa me entrega seus dados, eu já sei que a pessoa é de regiões, que a necessidade, o desafio da pessoa maior nesse momento é financiamento. Também sei quanto ela consegue salvar por mês. E sabe quanto ela ganha por mês. Além disso, também sei o tipo de produto que ela quer. E aqui a pessoa não me entregou os dados. Portanto, agora eu posso fazer um anúncio no Facebook que diga o seguinte: publica para todas as pessoas similares às que tenham as seguintes regras, ou pixeles. Que esteja procurando departamentos em branco. Que esteja procurando que tenha uma renda superior a 1 milhão de pesos. Que tenha uma necessidade de ingresso, uma necessidade de, sei lá, procurando financiamento.
Então, portanto, eu faço um anúncio da seguinte forma. Ah, eu vou no D10. O D10. Ah, não estou criativo. Perfeito, não tem problema. Vamos no financiamento. Não tenho certeza dos meus ingressos nos próximos 2 anos. Aún não tenho papeles de residência. Deudas no sistema não haja. Acesso no crédito como independente. Perfeito, vamos utilizar essa. Se você está interessado em investimento em apartamentos que se pagam sozinhos, inclusive se você acha que não consegue financiamento porque você é independente. Entendeu? Outro, vamos lá. Outro. Muitos requisitos para hipotecário. Muitos requisitos, muita documentação. Mesma coisa, vamos lá. Você está interessado no investimento em apartamentos que pagam sozinhos? Inclusive se você acha que tem muitos requerimentos para fazer um trâmite hipotecário? Então você consegue fazer do DDS, extrair todo o conteúdo que a pessoa está pensando na cabeça dela. Porque o avatar tem essa dor. Entendeu? Então aqui está tudo, aqui está ouro. E com certeza eu descobri segmentos que não tinha, descobri blind spot, ou seja, lugares que produtos que talvez eu achava, por exemplo, que meu mercado era pessoas de 35 anos para cima. Descobri que realmente o mercado era de pessoas de 25 anos para 35. Olha só, olha só. Por favor, preste atenção nessa, porque isso aqui é tremendamente interessante. Peraí, esse aqui não é. É esse aqui. Discovery. Aqui. Bom, o bucket entrega uma nuvem de palavras para tu conseguir saber que palavras são mais importantes, etc, etc. E aqui, ó, quando eu pergunto que idade tu tem, aqui, ó, olha só, de 25 a 35 anos é o 40%. E eu estava deixando fora nos anúncios do Facebook o 40% do meu mercado. Ou seja, eu tinha um blind spot. Simplesmente por perguntar, por fazer uma DDS, uma pergunta demográfica. Tá vendo a importância do DDS? É fundamental. Ali que está tudo, entendeu? Vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Antes de eu voltar na apresentação? Por enquanto não? Vamos lá. Interrompa na hora que quiser, tá? A pergunta, colegas, aproveiten, está viendo ahí oro en pó, básicamente eso que está Por mostrando, enquanto. oro en pó. Tá bom. Oh, cobre en pó, ¿no? Que es lo que Chile tem para caramba, ¿no? Muito cobre. O cobre tá bem caro também. Ai, ai, ai. Tá Cada vez está bom. más caro. Bem, agora vamos no fundo segmentado, também teremos... bom, acho que já ficou bem claro o que eu falo com microperguntas e já se entende bem o que é microsegmentação, né? Passo número 3 é lançar. Uma vez que tu cria o funil, tem que lançar o funil, tem que fazer um anúncio, tem que fazer um negócio, tem que optimizar do jeito que eu mais ou menos acabei de explicar e depois tem que escalar, né? Ou seja, aumentar. E para escalar, tu precisa de muita automatização. E para isso não tem melhor do que Infusionsoft. E foi graças a Babel que eu consegui fazer muitos processos de automatização. Vamos ver isso no Infusionsoft? Então vamos lá. Espera aí. Antes das perguntas. Vamos ver isso no Infusionsoft. Dashboard. Vamos entrar aqui no meu Infusionsoft. Desculpa que não abri antes, mas... Aí. Muita calma nessa hora. Perfeito. Se vocês ainda não estão familiarizados com o Infusionsoft, vou mostrar alguns reportes dos resultados das campanhas que eu faço, tá? E também vou mostrar as campanhas construídas, automatizadas. Ou seja, o que eu fiz, eu cumpro a promessa de enviar os videotips para as pessoas. Além disso, faço o double opt-in, que se chama, por exemplo, aqui em Pressupie. Eu faço a doble optimização, ou seja, envio o primeiro e-mail. E no primeiro e-mail, quando está o link para ver o primeiro vídeo, quando a pessoa clica nesse link ali, ele já automaticamente está se confirmando como está autorizando para eu enviar e-mails para ela. Ou seja, o sistema entende que a pessoa é real e efetivamente está me autorizando. Tá? Então eu faço aqui, clique. Eu faço aqui
daqui a 30 minutos, a maioria das pessoas faz um envio automático, já, na hora de fazer uma confirmação, tá? Porque a pessoa está quente ali, está quente. Pero, no meu caso, eu faço diferente, porque... Peraí, caramba. Sai daqui, caramba. Eu faço diferente. Por quê? Porque depois que eu faço que a pessoa entre no Outcome Page, eu preciso que ela faça mais uma coisa, tá? Que é... Peraí. Eu faço um vídeo de 20 minutos, tá? Como fala o Jeff Walker, não tem conteúdo ruim, não tem conteúdo largo, só tem conteúdo ruim. Bom, resumindo da ópera, eu faço um conteúdo aqui, né? E da pessoa tem que autoagendar. O autoagendamento, da plataforma de autoagendamento que eu utilizo, que é Schedule Once, está integrada com o Infusionsoft. Tá? Então, portanto, quando uma pessoa efetivamente agenda uma reunião comigo, o Infusionsoft sabe e se pode gatilhar um monte de atividades de segmento. Por exemplo, se a pessoa realmente depois ela faz um rescheduling ou reagendamento ou cancela a reunião ou faz no show, todos esses movimentos comportamentais que tem a pessoa ficam registrados no Infusionsoft. Portanto, se ela faz um no-show, por exemplo, e foi marcado aqui como no-show, o Infusionsoft pode automaticamente fazer um trabalho de follow-up ou seguimento para que a pessoa volte a entrar. Ou seja, baixou de categoria de hot para mediano e, portanto, tem que fazer alguma coisa para levar ela para hot novamente. Tá? Daí a pessoa faz uma cita comigo, etc. Selecionar o período, aí não sei se vocês perceberam, mas ele já pré-preenche meus dados, porque as informações já estão no Infusionsoft, então o Infusionsoft bota dentro do Schedule Once as informações da pessoa. Dou meu telefone, vou botar aqui, sei lá, teste como informação, pronto. Tem um chat aqui, vamos ver. Excelente, pode continuar. Perfeito. Isso aí. E bom, aqui a plataforma também redirecionando para meu site. E aqui eu tenho também pixels. Eu consigo saber, então, portanto, qual é o custo por lead, que está no bucket, e também sei quanto é o custo por reunião, que está pixelado por aqui. Tá? Então, são dois custos diferentes. E depois tem um custo por conversão, que quantas vendas eu consegui de quantas reuniões concretadas que eu consegui fechar, obviamente. E eu ia mostrar aqui... Bom, é isso, gente. Você cria uma agenda dentro do contato, você cria uma agenda na hora que confirmar a reunião, né? E, finalmente, aqui que eu faço a confirmação, né? Depois, eu preciso que seja depois de 30 minutos, porque preciso que a pessoa veja o e-mail, ou seja, não o e-mail, que veja o vídeo que dura 24 minutos. Portanto, depois que eu falo no vídeo, olha, daqui a 30 minutos eu vou te enviar o e-mail com o vídeo tipo número 1. Então, mas fica aqui até lá, fica aqui comigo que tem um monte de coisa para te falar em relação a como conseguir financiamento ou como conseguir poupança, como conseguir investir, conseguir informação segura, de qualidade, etc. E depois, obviamente, que eu entrego a sequência, faço uma insistência, se a pessoa não abre o e-mail e não clica no e-mail, faço uma insistência, e depois, obviamente, que eu faço uma sequência de videotips, onde que eu envio, primeiramente, um por dia, porque esse aqui é o período que eu preciso entregar conteúdo gratuito. Como se diz isso em português? Pré-qualificar o contato, esquentar o contato, adoctrinar o contato para o prospecto para virar cliente. Na hora que ele se encontra comigo, passaram 2, 3 dias, não sei se vocês perceberam, mas eu faço reunião só no máximo de uma semana. Não pode fazer reunião comigo daqui a 2 semanas. É hoje ou não consegue. Então, nesse período, a pessoa já entra quente. Entendeu? Quando eu me encontro com ela, eu sou a autoridade. Portanto, o fechamento da venda é muito mais fácil. Tem vendedores que vendem muito mais do que eu, mas trabalham muito mais do que eu. Eu faço pouquinhas reuniões por mês. Pouquinha, não muita. Eu tenho um percentual de fechamento muito alto, por em cima de 40%. Em câmbio, o promédio é 5 a 10%. Os melhores vendedores têm 20, 25%. Tá?
Eu não sou o que vende mais na empresa, mas vendo muito mais eficientemente. Trabalho muito menos, tá? E daqui a pouquinho eu vou parar de vender apartamentos e para conseguir comprar, ou seja, para tu conseguir ser atendido por mim, tu vai precisar comprar o infoproduto primeiro, um curso de como investir, fazer investimento. Tem perguntas aqui? Ah, não, aí. Bom, vamos lá. Não sei se entrar aqui, mas já expliquei, né, que tem um por dia, etc, etc. Depois tem um vídeo por semana para fazer follow-up, ok? Vamos nisso, no Infusionsoft. Bom, já mostrei como é que é e vou mostrar também aqui o começo, o gatilhante. Isso eu esqueci de explicar. Como a pessoa já entra segmentada no Infusionsoft, foi um pouquinho complicado de programar, porque geralmente o prospecto entra sem ser segmentado, entra pelo formulário. Então, tem que ser segmentado dentro, depois, quando já está dentro do Infusionsoft. Então, portanto, quando a pessoa entra aqui, já entra com o tag do bucket, o segmento que a pessoa pertence. Então, portanto, tu tem que fazer esse aqui por 4. Ou seja, esse aqui tu tem que fazer 4 vezes. É mais trabalho, mas pode deixar que tem muita, altíssima conversão. E vou mostrar algumas percentuais de abertura de correios que eu tenho. Tá? De pronto, isso pode interessar vocês, para comparar com vocês, será? Não sei. Email broadcast. Eu fiz um lançamento semente, ou seja, fiz um webinário há 2 semanas atrás. Eu fiz um lançamento do meu produto, a versão 1.0. E fiz isso pela primeira vez com Infusionsoft, tá? Então, quando eu fiz isso, por exemplo, aqui, ó, tem essa aqui. Necessito da tua ajuda. Olha só, aqui que começou o negócio. Esquentei. Muitas das pessoas já fiz reunião, algumas compraram, outras não. Mas para todas elas, eu pedi ajuda. Aqui, ó. Na hora de pedir ajuda, mandei para 4.000 pessoas. 45% da abertura. 45% da abertura. E 3% de clique. E só 3 bounce. 3 bounce. Só 3. Depois, quando eu fiz uma segmentação disso, ou seja, quando das pessoas que conseguiram abrir, mas não fizeram clique, eu mandei uma insistência, 3 dias depois. Desculpa incomodar, mas eu realmente preciso da tua ajuda. Eu vi que tu abriu o e-mail, mas não clicou. Aí aumentou para 62% da abertura e 6% de clique. Entendeu? E aí eu consegui mais DDS, mais conteúdo ainda. Ou seja, tu pode fazer DDS sobre DDS. Eu fiz um DDS em agosto e agora estou fazendo um DDS especificamente para o infoproduto. Entendeu? Ou seja, a pergunta já não é mais na hora de você fazer investimento, de pensar em fazer investimento no apartamento, qual é a tua maior frustração? Agora a pergunta mudou. Na hora de procurar informação para investir em apartamentos, qual é a tua maior frustração? E aí o conteúdo mudou um pouquinho e em base a isso que eu construí meu produto. Tá vendo como o DDS faz toda a diferença? Bom, se vocês veem aqui, são pessoas que a maioria delas foram segmentadas. Portanto, a comunicação com elas é diferente. Depois, nos e-mails posteriores, a abertura é mais normal, é 25%, tenho aqui uma de 46%, 26%, e o clique percentual é 2, 3%. E olha só, quando eu fiz um anúncio de que estamos ao vivo no webinário, teve um muito percentual de clique. Ou seja, enviar uma notificação, tipo assim, cara, entra agora no negócio que já começou já, um percentual de abertura muito alto. Ok? Bom, gente, eu espero que tenha sido interessante. Não tenho muito mais a oferecer, salvo talvez compartilhar com vocês algumas perguntas frequentes que vocês queiram falar comigo, me perguntar. Uma pergunta, primeiro, muito obrigado, Ignacio. Muito bom o conteúdo. Cada vez fico descubriendo cosas nuevas porque ya escuché esto en español há uma semana, más o menos.
Sim, mas, de verdade, agora, escutando de novo, é como você vê um filme pela segunda vez e presta atenção em outras coisas, né? é verdade, Tá, é verdade. exatamente. Está muito bom isso, digamos, você está utilizando a plataforma de Ryan Lavesque, não? Sim, E ela tem uma virtude, não? Ela reage, assim, você termina de responder algo e, bum, já te passa para a próxima, não há demora. Então, sim, muito rápido. isso é impressionante, não? Sim. Impressionante. Mas deixa eu te perguntar, como é a integração entre essa plataforma, não? Boa pergunta. Bucket.io e Infusionsoft. ¿Es tranquila? ¿Es complicada? ¿Cómo es? ¿Você Cara, necesitou um é gênio muito aí simples. perto de você, não? Cara, é muito simples. Inclusive, olha só, eu vou mostrar quão simples é que é. Tipo assim, eu vou clonar esse aqui, vou clonar, e vou mostrar como é que é simples de fazer essa integração, cara. Não, é muito fácil. Tu pega a API do Infusionsoft e bota dentro do bucket, tá? Nos Ok, settings, ok? não sei. Ok, Nos settings, depois entra aqui em editar. ok. Peraí, essa parte aqui é mais, o bucket, essa parte aqui é mais devagar. Eles já falaram que estão trabalhando em melhorar essa parte aqui. Vai na configuração. Mas com desempenho com o consumidor ou com o usuário, ele é rápido. Sim, Digamos, está falando muito, aqui muito na rápido. parte interna, na parte de atrás, quando você está Sim, configurando. la parte de atrás. Sim, Uhum. a parte de atrás, essa parte mais tem Direct Integrations e através do Zapier, ok? Eu utilizo, obviamente, Uhum. Direct Integrations. Eu utilizava MailChimp antes e eu tenho a minha integração com Infusionsoft. Então, Uhum. esse funil eu vou integrar dentro do Infusionsoft. Eu faço integração. Uhum. Acho que até agora são 4 ou 5 cliques. Uhum. Já Não, está pero on. on, perfeito. Ah, está, não, Seleciono, não é, é seleciono os tranquilíssimo. tags. Cara, seleciono os tags. Tipo assim, esse aqui, autocampanha, financiamento. Eu procuro aqui financiamento. Aqui, ó. Opa, financiamento. E aí, pronto. Cara, não tem mistério. É muito Não fácil. tem, não tem. Daí tu Uma salva os... pergunta, Ignacio. Você está pensando em fazer essa deep survey em forma continuada, em forma, como te falar, em forma Permanente? perpétua, permanente, ou não vale a pena? Você dá um corte, analisa a informação, identifica os segmentos, neste caso você identificou 4 segmentos, e depois começa a trabalhar na segunda fase, que é a fase de desenvolver produtos e soluções para esses 4 segmentos, né? Tá. O normal, o habitual, o que todo mundo faz, é faz o DDS, cria o Uhum. DDS, analisa o DDS, identifica os buckets, os segmentos, faz o funil, deixa o DDS para trás ou procura ele para assistência. Vai criar uma campanha nova, não lembra, lê novamente, volta no DDS. Mas não está permanentemente construindo o DDS, ok? Ok. Isso é Uhum. normal. Isso é o habitual. Às vezes, tu precisa aprofundar sobre um tema e faça um DDS sobre o DDS, ou seja, faça um DDS sobre um bucket específico. Que no meu caso, eu fiz um Exatamente. DDS Ah, dentro você do toma aí e abre, digamos, de novo como um zoom. um eh, zoom, um zoom. dentro do segmento do nicho do investimento em apartamentos, para pessoas interessadas em informação, em procurar informação, me diga qual que é a maior frustração que tu tem nessa área aí. Aí você começa de novo um processo igual, Um só novo que dentro processo. de um nicho. Tá, isso é Isso, isso. hiper recontra segmentar, muito bom. Isso já. Cara, não tem que inventar nada, você tem que Não, escutar e analisar a não. informação. Pergunta. Tem que É, perguntar. exatamente. Eu estou vendo mais perguntas aqui, E tu mas viu a apertura, sim, impressionante. é, A taxa, a apertura é a taxa de impressionante. open. Quando as pessoas falam, não, porque hay una, digamos así, una percepción, las personas estaban abriendo menos, ¿no? Y tenemos clientes con 2% de tasa de open. Mas o cara está mandando a misma mensaje igual para todo el mundo en el mismo momento. Siempre hemos insistido que tenemos otros clientes, entre ellos você, aqui no Brasil também, que tem Uhum. taxas de Open acima de 60% e há anos que estão trabalhando, mas estão sempre preocupados por realmente segmentar e falar exatamente Sim.
a coisa que vai a ter uma ressonância dentro da pessoa, vai ser Sim, relevante para a pessoa. isso. Cara, eu basicamente espero que isto, quando seja escutado no futuro, consigam ver, e aí te peço para você colocar seus contatos, não? Claro, Consigan ter acesso a Ignacio, tomara que um dia esté pronto no Brasil aqui. com certeza. Algunos brasileños que van a viajar conmigo agora, Conrado Adolfo, o propio Érico Rocha, o pessoal da R2, o pessoal da Digitalina de México, o pessoal como se chama, da orquestra, Danilo Leandro, que você conheceu. Sim. Van a estar también en Colombia y tal vez ahí nos encontremos con Ignacio. Más de fato, un día esperemos que él esté aquí en Brasil en algún seminario mostrando esto y evolución. Como ustedes vieron, hay una cosa importante, ¿no? Él metió a cara mesmo dentro de ese conocimiento. Ustedes, muchos colegas que fican en la superficie, una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, más acá en realidad você necessita ir muito a fondo, especialmente nesse ponto que é chave. Não interessa quantas são, não interessa a quantidade, o que interessa é a qualidade. E aqui tenho uma pergunta, Ignacio, e te peço por favor, você colocar seus contatos aí. Claro. Dice Gabriel Fagundes, Ignacio, pensei em utilizar o método Ask e talvez inserir um produto de baixo ticket para custear os anúncios nesse funil de perguntas, assim como faço com e-mails. Conhece algum ou alguma métrica que tenha feito alguma métrica? Sim, Que conheço. tenha feito algo parecido? Faz sentido? Sim, conheço. O meu primeiro lançamento foi um produto de $50, tá? Eu não sei se tu sabe, mas tem uma estadística que tem pessoas que estão dispostas a pagar um preço de entrada que está em torno aos $50, tá? Esse é o preço mais ou menos do infoproduto promédio, mais barato. Daí tu tem que saltar para $500 e depois saltar para $2.000, ok? Da tua Más o menos lista, traduciendo para acá sería algo así como 170 reais, unos 1.700 reais, y você falou después 2.000, estaríamos $5.000. falando 7.000, 8.000 reais. Ok, isso mais ou menos. Ok? Ok, Tem que ok. utilizar o 999, a estratégia de preço do 999, etc, etc. 997, 997. 997, ok? Tá perfeito. 997. Exato. Tá bom? Bom, gente, eu agradeço mais uma vez aí, José.Corrales, José Ignacio, capitalizarme.com. Contem com ele, contem com a gente. Agradeço muito também ter mencionado nosso suporte, digamos, neste processo de automação. Acho que está ficando ultra redondo e tomara que tengamos pronto um produto para poder comercializar no nicho de real estate aqui no Brasil, en parcería con Ignacio, y digamos en el mundo de los infoproductos como a modelagem para que esta solución consiga funcionar para cualquier uno. Algunas personas que tienen un poco de aquel tema de Bucket.io es caro, cuesta $99, oye, más o menos algo así como 380 reais aquí en Brasil. Mas pense una cosa, você de pronto utiliza eso durante un periodo, cara. Pega, tira as informações, utiliza a ferramenta e depois deixa lá. Não tem por que estar pagando a vida inteira. O sea, algunos tentam fazer sua própria gamberra, não? A gente tentou, mas de fato, não, cara, não. Deixa isso para que o cara que sabe fazer isso, que inventou essa história, te coloque a ferramenta. Se você não quer pagar a vida toda isso, paga durante 3 meses, tira as informações que necessita na Deep Survey e depois sigue trabalhando. Mas, de fato, como vocês estão vendo aí, o retorno de ter investido em conhecimento de parte de Ignacio, de ter investido na ferramenta, está dando un tremendo retorno para él y para todos nós, indirectamente. Então, te deixo um grande abraço, vou te disponibilizar a gravação e, obviamente, para quem veja isto no futuro, jose.corrales@capitalizarme.com, tá?
Você É está isso aí. vendo aí, tá bom? Muito obrigado. E para os que nos sigam aqui em Brasil, temos um próximo webinário de sucesso de cliente, éxito de cliente, que será com Junior Croco. É uma pessoa que trabalha no mundo dos músculos, do fitness e tem desenvolvido soluções de marketing interessantíssimas. O interessante é que se você escuta com atenção, o mesmo que aconteceu com o Ignacio, poderão levar para o mundo de vocês os mesmos insights que Ignacio e o Junior Croco proximamente, 20, se não me lembro mal, na última terça-feira do mês. Está convidado o Ignacio também, lógico, agora já está dentro do mundo brasileiro. Já te vou colocar lá com os dois idiomas. Tá. Vocês vão poder também levar para seus negócios o que Ignacio fez para o mundo real estate ou o Júnior para o mundo do fitness, das academias e demais. Deixo para vocês um grande abraço. Sei que este seminário foi um horário um pouco que não encaixa para todo o mundo, mas quem veja isto mais tarde poderá também tirar bom proveito disto. Grande abraço, Ignacio, mais uma vez, e tenha uma boa quarta-feira. Miércoles. Tchau. Chao. Tchau, tchau.